CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, estamos só começando 2021, né? Estamos aí no dia 27 de janeiro, iniciozinho do ano, e já tem um monte de tecnologia para invadir as nossas vidas, é isso? Exatamente, Patrícia. A gente está começando o ano, né? E provavelmente esse ano a gente vai ouvir tecnologias que a gente não viu nos outros anos. A gente está acostumado no começo do ano sempre ter aqueles lançamentos de telas grandes, smartphones super potentes, né? Equipamentos, dispositivos super diferentes, né? Pois esse ano, até por causa da pandemia e uma mudança de comportamento da própria sociedade, né? A gente vai ter uma atenção um pouco maior, talvez, à parte do software, ou seja, a parte dos aplicativos, né? Ou seja, que estão nos nossos celulares, que estão nos computadores em relação a essa questão. Então, essa é uma questão importante porque a pandemia acabou fazendo com que a gente adotasse alguns comportamentos diferentes. Ou seja, por exemplo, dificilmente a gente está indo à loja, por exemplo, presencial, a quantidade de compras online aumentou bastante, né? Então, a tecnologia tem essa questão, ou seja, de agora facilitar a nossa interação com objetos da internet ou para questões da internet. Então, vamos falar assim de algumas tecnologias que estão com a tendência, né, de aumentar bastante a sua importância, a sua representatividade aqui nesse ano. Então, para começar, vamos falar da tecnologia, como eu falei, que substitui algumas lojas, né? A gente tem adotado cada vez mais a compra online, né? E aí a tecnologia pode ajudar os compradores exatamente nessa linha. A gente pode notar que a busca por equipamentos ou materiais ou mesmo acessórios ou serviços na internet melhorou bastante, ou seja, os próprios buscadores reforçaram a sua lógica, seus algoritmos de busca desse tipo de informação. Outra questão que a gente tem observado bastante, tem crescido bastante, são aqueles chatbots, que são aqueles interfaces de texto, onde você, na verdade, está tirando uma dúvida, está perguntando numa loja de comércio eletrônico, não para uma pessoa do outro lado, mas por um aplicativo. Então você interage com o aplicativo via texto, né? E o aplicativo te responde as questões. Então, ou seja, isso aumentou bastante porque a quantidade de pessoas que interagem com esse tipo de plataforma aumentou também. E aí, para aumentar, né, essa interatividade, muitas lojas adotaram esses robôs, né, que interagem via texto, por exemplo, com a questão, né? Aliás, eu preciso dizer, viu? Horrível, chatbot, horrível. Pronto, falei, gente, desculpa, falei. Olha só, eu até concordo com você, Patrícia, alguns são bem ruins mesmo, mas eu tenho notado, né, eu tenho interagido com alguns e a qualidade tem aumentado bastante, né? Principalmente aqueles que têm a inteligência artificial por trás, né? E uma coisa interessante desses chatbots que têm a IA, né, a inteligência artificial como base, é que eles aprendem. Então, ou seja, se ele não consegue responder uma certa pergunta para você, e um agente, agora uma pessoa, vai lá e responde para você, ele aprende aquela pergunta e aquela resposta, e na próxima vez que uma outra pessoa for fazer aquela mesma pergunta, ele tem já uma base, né, de perguntas e respostas já colocadas. Então, isso é uma questão interessante, né? E a gente vai observar agora, ao longo desse ano também, alguns chatbots que vão interagir por voz, né? Então a gente tem colocado isso em várias situações, né? Ou seja, ainda está começando, né, essa parte de interação por voz, mas eu acredito que vai elevar bastante isso. Uma outra tecnologia para comércio ou para compras eletrônicas é a realidade aumentada, que é o exemplo mais claro da realidade aumentada é aquele joguinho, né, do caçador de pokémons, que você, com seu celular, a câmera do celular, você vê a imagem e é projetado sobre a imagem um personagem. Então, várias lojas estão utilizando a realidade aumentada para poder fazer por exemplo, você vai comprar um óculos, você fotografa o seu rosto, você filma o seu rosto e é projetado naquela imagem o óculos que você está pensando em comprar, para você ver como é que ele funciona em relação a isso. Então, a realidade aumentada realmente também tem uma tendência forte de ocupar algum espaço esse ano. Outra tecnologia que já está quase na prateleira e vai ficar bastante popular esse ano é novas tecnologias de Wi-Fi. Todo mundo foi para casa, muita gente está trabalhando de casa,
né? O home office ficou bastante intenso esse ano de 2020, e aí começou a ter uma demanda por velocidades maiores, por quantidade maiores de conexões, né, de dispositivos conectados em casa, o Wi-Fi, e a gente está vendo chegar aí o Wi-Fi 6, que é uma tecnologia que até não vai aumentar muito a velocidade, né, ou seja, a taxa de transmissão do Wi-Fi convencional como a gente conhece, mas ele tem uma grande característica que é a melhoria da segurança e a melhoria da quantidade de dispositivos conectados simultaneamente. Então, isso também aumentou bastante. As pessoas de casa têm tablets, notebooks, celulares, smart TVs, uma série de outros dispositivos conectados na internet via Wi-Fi. Isso também fez uma pressão para que tivesse novas tecnologias, né? As tecnologias que evitam contato, né? Ou seja, a gente ainda tinha uma parcela que era um pouco resistente ao uso dessas tecnologias de pagamento sem contato, tanto usando o celular, como usando smartwatches, que são os relógios inteligentes, como mesmo outras tecnologias de cartão, e viram que agora, né, com essa pandemia e a intenção de manter um distanciamento social, você não tocar na máquina também é uma coisa interessante. Então a gente tem visto várias soluções dessa linha, né, e tem aumentado bastante na questão de pagamentos que você faz sem o contato, sem encostar na maquininha, sem encostar, né, no dispositivo. Então é nessa questão. E, por último, tecnologias do trabalho, né, remoto e também do cuidado. Então a gente tem visto um aumento grande de tecnologias de segurança para a parte de trabalho remoto, né, parte de tráfego criptografado, recursos que podem ser disponibilizados à distância, como reuniões virtuais, fundos, né, de reuniões, quantidade maior de usuários em reuniões, interatividade maior em relação a isso, e também em relação à saúde. Muitas pessoas não estão indo mais à academia, e a gente tem várias tecnologias de estímulo ao exercício em casa, né? Tanto em consoles de games, como até em outros aplicativos em relação a isso. Então, algumas tecnologias que a gente vai encontrar ao longo desse ano de 2021, que basicamente vão dar uma resposta, ou estão dando já uma resposta a essa mudança de comportamento da sociedade devido à pandemia. Olha só, a gente falando do chatbot aqui, o Rogério dizendo que ele acabou de usar o chatbot da Mobilis. Falou, Deus me livre, fala um monte de coisa que não tem nada a ver, é muito ruim, pode até representar menos custo, mas toma muito tempo, toma um tempo precioso da gente. É verdade, a tecnologia que ela tá assim, em desenvolvimento, já melhorou bastante, viu, Rogério, assim, já foi bem pior do que isso, né? Mas hoje em dia a gente já tem chatbots, dependendo do local que você interage, que já são bastante razoáveis, né? E assim, os chatbots, eles servem até como uma forma de triagem. Algumas questões mais simples ela vai te responder, e quando ela chega no limite que ela não consegue responder, ela vai transferir você para um atendente humano, né? Então, ou seja, isso também agiliza um pouco a questão de triagem de algumas coisas. Eu tenho usado de um chatbot de um banco, e tem sido bastante interessante. Assim, o resultado tem sido bastante interessante nessa situação. Eu já usei um chatbot aqui de uma loja que eu perguntei, eu falei, você é uma pessoa ou um robô? E aí veio uma resposta muito engraçada, que eu falei assim, sim, sou uma pessoa, fulano de tal. Em que posso lhe ajudar? Eu falei, gente, isso não é uma resposta de uma pessoa. Não é possível. Aí passou um tempo, eu precisei lá usar de novo, fiz a mesma pergunta, a resposta foi a mesma, só que trocou o nome de outra pessoa. Eu falei, não, gente, tá querendo me enganar, Quer dizer, eles aprendem realmente o tipo de pergunta, outras pessoas já devem ter perguntado isso, né? Mas eles precisam dizer, sim, sou uma pessoa? Aquela resposta pré-programada, né? Pois Talvez para apaziguar algumas pessoas que não gostam de falar com uma máquina, né, por exemplo, ou com um programa de computador. Bom, enfim, temos dúvidas pendentes e também temos o Viralizou. Você quer começar por onde? Vamos lá, vamos falar sobre Viralizou, aí deixa até os nossos ouvintes, quem quiser mais enviar perguntas também, estamos à disposição aqui. Ok, gente, vamos saber o que viralizou na internet essa semana. Viralizou. Novidades no Signal.
Exatamente. O queridinho, né? Depois daquela confusão que o WhatsApp arrumou de mudança da política de privacidade, que botou quase que ele goela abaixo dos usuários essa situação, depois voltou atrás, e aí muitas pessoas correram para o Signal. E o Signal, obviamente, com esse aumento de popularidade, acabou se atentando para isso, e tem uma série de mudanças interessantes, viu? Para começar, o Signal, ele vai agora nas próximas versões já tem já está funcionando em beta a imagem de fundo, que como tinha no WhatsApp também, você pode mudar o fundo das conversas, né, de acordo com a pessoa. Então isso é uma coisa que vai estar implementado no Signal recentemente. Uma coisa interessante que também tinha no WhatsApp, que não tinha no Signal, era você fazer aquela escolha. Por exemplo, se eu estou no 4G, então eu não quero fazer o download de imagens, ou de vídeos, ou de áudios. Eu só vou fazer o download de áudio, vídeo e fotos quando eu estou no Wi-Fi. Então isso era uma opção que não tinha no Signal, que vai ter agora a partir da próxima versão também. Então é uma questão interessante. As chamadas de grupo eram de 5 e agora foram para 8 pessoas, exatamente como é o WhatsApp hoje também. Né? O Signal não tinha, agora também vai ter aquele link de convite para outros participantes do mesmo grupo em relação a isso aqui. E uma coisa que claramente era uma solicitação de muitos usuários do Signal eram os famosos stickers, que não tinha no Signal, que tem no WhatsApp. E agora, na próxima versão do Signal, também vamos ter os stickers, né? Os famosos stickers, aquelas figurinhas animadas em relação a isso. Então, o Signal se adaptando aí, realmente ele teve um boom aí de usuários que correram para o Signal, saindo do WhatsApp, né? Inclusive, ele passou por algumas instabilidades logo no começo, os primeiros dias depois que o WhatsApp fez aquele movimento da mudança de política de privacidade, o Signal teve algumas instabilidades, mas já voltou ao normal, está funcionando perfeitamente bem. Uma outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi que a Apple emitiu um alerta para os seus usuários que possuem dispositivos médicos como marca-passo, né, e desfibriladores, que o iPhone 12, com aquele sistema de carga sem fio, né, ou seja, só por proximidade, carga do aparelho, ele tem um ímã internamente. O celular ele tem um ímã. E esse ímã, quando colocado próximo, né, a esses dispositivos médicos, como marca-passo, prejudicavam o funcionamento do próprio aparelho. Então, que perigo. A Apple emitiu essa semana um alerta dizendo que os seus usuários eles devem manter, né, esses aparelhos, né, os iPhones 12, né, com a distância de pelo menos 15 centímetros desses dispositivos, com marca-passo, coisa parecida, porque eles, pelos testes que eles fizeram, realmente, em algumas situações, né, alguns modelos e marcas de marca-passo, ele afetava o funcionamento do marca-passo, chegando até a desligar o marca-passo nessa situação. Então, gente, é uma questão grave, né? E aí a Apple veio a público emitir esse alerta. Né, mas aí eu te pergunto, existem outros aparelhos, outras marcas que também têm essa ferramenta de você carregar sem cabo? O sistema é diferente, então? O problema, aparentemente, pelo alerta que a Apple divulgou, não está exatamente no sistema de carregamento por proximidade, e sim pelo ímã que é colocado dentro do aparelho para que ele possa ficar conectado, grudado no sistema de carga. Né? Esse ímã, que por alguma característica diferente dos outros, estaria trazendo esse tipo de interferência nos aparelhos médicos. Né, esse ímã é tipo aquele ímã de geladeira, você colocar ele grudado numa superfície metálica, é isso? Exatamente, entendi. Exatamente isso. E aí esse ímã estaria fazendo uma interação com os dispositivos médicos e até, no caso, em algumas situações, até desligando, né? Assim, temporariamente, obviamente, mas temporariamente desligando os aparelhos para isso. Então é bem grave, e é por isso que ela veio a público fazer essa divulgação. Muitos usuários, eu fico pensando que muitos usuários pegam o celular, por exemplo, e colocam no bolso. No bolso da camisa. Né? Ou por dentro do paletó. Exatamente. Então, então, a recomendação da Apple é que fique pelo menos a 15 centímetros do dispositivo médico. Para isso. Sai do bolso do paletó, vai pro bolso da calça, gente. Por via das dúvidas, né? Resolveu. Pronto. Bom, banda larga e planos de internet móvel podem ficar ainda mais caros no Brasil. Infelizmente, uma má notícia, no bolso, né? hein? Por quê? Né? A culpa seria de uma ação que a PGR, Procuradoria-Geral da República, fez para suspender o chamado direito de passagem. O que é o direito de passagem, para a gente entender? O direito que hoje, né, as operadoras têm, quando elas colocam, por exemplo, uma torre num terreno público, numa área pública, né,
eles não precisam pagar nenhuma taxa para a municipalidade, né, ou para o município, que é chamado direito de passagem. Como é considerado, né, que o serviço de telecomunicações é uma necessidade, então é um serviço público também. Então, se a operadora colocava, por exemplo, uma torre de 4G num terreno, né, ou passava uma fibra ótica, por exemplo, para um terreno da municipalidade, eles não precisavam pagar nenhum tipo de taxa. E a PGR deu um parecer contrário a isso. Então, se esse parecer for aceito pelo STF, né, então as operadoras vão ter que pagar agora para o município por usar esses terrenos públicos. Isso, com certeza, vai refletir na conta tanto de banda larga e como também na parte de internet móvel, do 4G, e até no preço do 5G também, porque o 5G, a implantação do 5G vai requerer a instalação de novas torres, a passagem de novas fibras óticas. Então, pode acontecer, né? Estamos esperando agora a decisão do STF, né? Se for acatado essa ação da PGR, pode ser que os planos de banda larga e internet móvel sejam ou fiquem mais caros, infelizmente. Bom, só nos resta ir para as dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos lá. Vamos lá. Depois dessa, vamos lá. Olha só, Benoni está aqui com a gente. Eu quero saber se o carregador da H-Maston é original. Então, Benoni, esse não é um carregador original. Ele é um carregador de uma marca, né? Ou seja, até uma marca conhecida, mas ele não é original. Então, ou seja, a não ser que tenha algum tipo de teste, né? Ou seja, uma comprovação de teste que o aparelho é adequado, ou uma certificação da própria Anatel, que faz esse tipo de certificação também dos carregadores também para isso. Então, eu usaria uma outra situação diferente, um outro aparelho, ou verificar se realmente ele tem esse tipo de certificação. Quer dizer, original é quando é Samsung, Apple, LG, exatamente, né? Aí a gente chama de original. Sony, exatamente. Esses que não são como o H-Maston, é bom verificar se tem um selinho lá na Anatel de certificação de qualidade. Assim, não estou afirmando que não são bons, só estou afirmando que é um tipo de carregador que não passou pelo crivo do fabricante. Da empresa, então, né? Pode ser que ele tenha sido aprovado pela Anatel, e aí beleza, ele está plenamente dentro dos padrões adequados necessários de segurança. Então é só observar essa característica. Então tem selinho da Anatel, não sendo original do seu telefone, da marca do seu telefone, ok, pode usar. Se bem que o melhor é sempre usar o original mesmo, né? Do fabricante, né? Com certeza. Bom, o Austri com a gente aqui, dizendo que o Austri também sempre participa com a gente pelo Telegram, viu? Ele dizendo que estava instalando o KeePass. Ele perguntou, quando ele começou a instalar, ele disse que apareceu uma mensagem de permitir para funcionar. Os arquivos do Google Drive serão excluídos, só excluídos no comando específico para isso? Então, a gente comentou sobre o KeePass na semana passada, né? Sobre a questão de cofres de senha. E a Austria é normal. O que acontece? Quando você instala o KeePass, o cofre de senhas, o banco de dados de senhas criptografados, ele vai ser colocado em algum lugar. Você pode colocar ele localmente, né, no seu aparelho, mas aí só o seu aparelho vai ter acesso a ele. E se você perder o aparelho, você perdeu todas as suas senhas. Ou você pode colocar ele na nuvem. E aí ele te dá algumas opções de locais na nuvem, onde você pode armazenar esse banco de dados, que inclusive pode ser compartilhado com outros dispositivos. Um dos locais é o Google Drive. Então, ele realmente pede acesso a uma pasta do Google Drive, que você pode, onde ele vai colocar esse banco de dados de senha, que pode ser também no Dropbox. Ele também tem a opção de você escolher guardar esse banco de senhas no Dropbox também, onde você vai compartilhar com outros dispositivos. Aí você pode escolher onde fica melhor, né, para você, onde você tem já uma conta, já tem uma administração daquele espaço. O que é mais seguro, Dropbox ou Google Drive? Assim, a segurança é basicamente a mesma. Eu, pessoalmente, por causa do Google Drive, na verdade, da plataforma do Google, ter autenticação de 2 fatores, eu preferiria o Google Drive. Entendi. Bom, temos o Wagner aqui, olha, sou de São Bernardo do Campo, em São Paulo, ouvindo a gente aí pela internet. Obrigada, viu, Wagner, pelo carinho. Ele dizendo, acompanho vocês pelo site e pelo podcast. Gosto muito do quadro do Gilberto Sudré, não perco por nada, graças ao podcast, Gilberto. Olha que legal, ele dá parabéns para você. E ele quer saber de você, Gilberto, se o Bitwarden é um gerenciador de senhas confiável, porque ele já usa, mas você não fala muito dele.
E aí, Então, Gilberto? Wagner, na verdade, assim, obrigado primeiro pela audiência, né, pelas suas palavras aí, muito legal, fico feliz que o quadro esteja ajudando, né, a você e os outros ouvintes nessa questão de uso da tecnologia. Em relação ao Bitwarden, realmente ele é um bom gerenciador de senhas, ele é confiável, só que ele não é muito popular. Normalmente as pessoas não têm muito a frequência de uso do Bitwarden, mas ele é um bom gerenciador de senhas também. Eu até não comento muito sobre ele, porque ele realmente não é muito popular, né? Não é um uso muito amplo da situação. Mas você pode continuar usando, porque ele é um bom gerenciador de senhas também, com certeza. O Giovanni Abranches dizendo, olha, direito de passagem, eu não entendi direito, é um direito para passar um cabo aéreo enterrado? E o Max perguntando se o J7 Prime para o filho dele, se vale a pena comprar ainda em 2021. Bom, vamos explicar o Giovanni, então? Então, Giovanni, imagina assim, uma operadora de 3G ou de 4G vai instalar uma torre, né, uma ERB, estação radiobase. Ela vai instalar essa torre, por exemplo, num terreno que é do município, né? Hoje, ela não precisa pagar aluguel sobre o espaço onde ela coloca essa torre, né? Ou ela vai passar um cabo de fibra ótica na rua, por exemplo, enterrado. Ela não precisa pagar isso, né, para o município, porque ela tem o chamado direito de passagem, né? Se esse direito de passagem cair, agora todas as operadoras que tiverem que passar um cabo de fibra ótica enterrado ou instalar uma torre no local que é do município, isso vai implicar em um custo da operadora. Cabos que são nos postes, a operadora já paga isso, o aluguel do poste, para a concessionária de energia elétrica. Nós estamos falando de locais de torres ou cabos de fibra ótica, por exemplo, enterrados. Gilberto, J3 Prime para o filho do Max, vale a pena ainda em 2021 ou é melhor escolher outro? Então, o aparelho é bastante antigo, eu acho que talvez não compense ele fazer algum tipo de utilização para esse J3 Prime, não é isso? J7 Prime. J7 Prime, tá. Por isso que eu tinha entendido. Então, o J7 Prime ele tem duas versões. Ele é uma versão mais antiga de 2016 e uma versão um pouco mais nova de 2018. A versão de 2018 ela é um pouco melhor, né? Ou seja, tem o hardware é razoável, mas a câmera é bem ruim. Então, ou seja, comparando com os aparelhos novos, né, que a gente tem hoje, já que é um aparelho de praticamente quase 3 anos atrás, né? Então, assim, dependendo do que ele está imaginando, né, para uso, se for só um aparelho de ligação telefônica e uso de redes sociais de forma simples, é um aparelho que vai funcionar, né? Mas se for um uso um pouco mais sofisticado e exigir um pouco mais do aparelho, aí já vai ficar um pouco mais complicado também de ser utilizado para isso, né? Nessa situação. Então, assim, dependendo do preço também, né, Patrícia, assim, depende muito de qual é o preço que ele está adquirindo esse aparelho. Se for um preço barato, né, aí acho que compensaria, mas depende muito. Ele tem uma memória de 32 GB, então assim, não dá para esperar armazenamento de muitos aplicativos também no smartphone. Tá certo. Gilberto, agradeço. Chegaram perguntas, mas elas serão respondidas na quarta-feira que vem. Obrigada, viu? Um bom final de semana para você. Para você também. Na verdade, sexta-feira. Sexta-feira temos tecnologia. É verdade, hoje é quarta, eu achando que hoje é sexta. Não, sexta-feira. Sexta-feira a gente responde. Com certeza. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia e respondo as perguntas aí. Obrigado aos ouvintes, obrigado, Patrícia aí. Um abraço a todos e até sexta-feira.